TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma vez aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Como é que foi a sua semana? Como é que foi os seus dias? Manda para mim, nós temos aí sempre um WhatsApp disponível para que você possa estar mandando uma mensagem, né? Se você quiser falar comigo, liga para mim, está aí o número na tela, você pode ligar, você pode ter certeza que eu vou estar te atendendo, orando por você. Porque eu sei que vivemos em tempos difíceis, onde muitas pessoas nesse momento estão aí passando por grandes lutas, adversidades, a qual precisa de uma palavra amiga, uma palavra de motivação, uma palavra de fé. Então você pode ter essa certeza que eu vou estar atendendo você. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra liberada que eu tenho certeza que da mesma forma que foi liberada para esse homem, que nós vamos estar falando sobre a vida dele, eu creio que também estará sendo liberada sobre a sua vida. Como funciona, né, a nossa fé? Queridos, nós precisamos crer, né? Crer. Crer não é somente falar que acredita, mas é realmente se comprometer com aquilo que você acredita. Isso é ter fé, né? Mas isso é uma fé natural. Mas a fé sobrenatural é se comprometer com as coisas de Deus. E com esse homem que nós vamos estar estudando hoje, nós vamos estar lendo um pouco sobre ele, né? Nós sabemos que foi uma pessoa que fez grandes proezas. Ele fez 7 grandes milagres durante todo o período do seu ministério. E eu quero pedir a você, vá lá, pega a sua Bíblia, você que já está com sua Bíblia aí, mas pegue, abra aí em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos estar falando hoje sobre a vida de um homem chamado Elias. Queridos, Elias foi um profeta que ele profetizou no período, né, do rei Acabe, né, que foi o período do Reino do Norte, né? Jerusalém, ela se dividiu depois da morte de Salomão, né? Ela se divide, né, porque o seu filho, né, seu filho Jeroboão, ele foi uma pessoa muito dura, uma pessoa que realmente oprimiu muito o povo e acabou o povo se dividindo nessa época, nesse período, né? Uma parte do povo, ele ficou por norte e uma parte do povo ficou por sul. Algumas cidades, né, sob o domínio de um rei e outras cidades sob o domínio de outro rei, sob o governo de um rei. E Elias, ele profetizou no Reino do Norte, né? E foi tempos terríveis. Por quê? Porque ali se passaram, nesse período, 20 reis. E todos eles fizeram aquilo que desagradava a Deus. Mas Elias foi levantado como aquele que protegia a palavra, aquele que era o defensor da palavra. Então ele tinha que, por diversas vezes, corrigir. Por diversas vezes ele tinha que repreender, falar que ele estava em pecado. E nesse período, né, que nós vamos estar aqui falando, né, sobre Elias, nós vamos falar sobre o milagre, né, da viúva, né, o milagre que aconteceu na casa de uma mulher viúva, uma mulher pobre, uma mulher que não tinha nada para oferecer. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para que nós pudéssemos estar lendo junto. Nós temos aqui 5 personagens, né, nesse texto, que é o profeta, né, o profeta Elias, Acabe, que era o rei de Samaria, né, onde você ouve muito lá em Cristo, né, lá no período que Cristo, dos apóstolos, né, falando sobre os samaritanos, né, que era um povo que adorava a Deus, mas não tinha uma responsabilidade com Deus. Era um povo que eles foram contaminados
com outros povos, né? Eles foram misturados com outros povos e ali automaticamente ele traz a religião de outros povos para dentro de Samaria. Então houve uma corrupção, né, da palavra de Deus, né, do Evangelho, né, para aquela época. Então o povo, né, de Samaria, né, para os judeus, eles eram um povo totalmente pecador, vamos dizer assim, né? Um povo que o judeu não abraçava ele porque sabia que eles conheciam a verdade, mas não viviam na verdade. Então, queridos, há diferença, né? Muitos conhecem a verdade, mas não querem viver na verdade por tantos outros interesses, né? Às vezes interesses pessoais ou porque realmente não quer, as pessoas não querem viver segundo os padrões de Deus, os princípios de Deus. Mas vamos lá. E Acabe, ele era o rei de Samaria nessa época. Nós vamos ter aqui a viúva, né? A viúva pobre, o filho da viúva e Deus agindo em toda essa história. Queridos, entenda bem, né? Deus, ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos, não, quem controla é o homem, quem faz é o homem. Queridos, nós só fazemos alguma coisa porque Deus, ele está sobre a nossa vida. É o Senhor. Mesmo quando nós, né, lemos lá, o mundo jaz no maligno. Querido, entenda bem. Talvez a nossa sociedade pode estar vivendo um princípio de corrupção. Talvez ela está corrompida, as leis, né, os governos. Mas entenda bem, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O Senhor é Senhor do mundo, da nossa sociedade, das pessoas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E 1 Reis, capítulo 17, vamos ler junto, nós vamos estar lendo aqui essa passagem, né? Vamos ler aqui alguns versículos, e eu quero comentar sobre cada um deles, porque cada um deles existe algumas verdades que nós precisamos aprender, que nós precisamos ouvir, refletir e buscar praticar. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Ora, Elias, o tesbita, de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Queridos, interessante, a primeira verdade que eu encontro aqui nesse versículo, né? E é que uma palavra liberada por Deus se cumprirá. A palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Se existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, se cumprirá. E nós precisamos, né, descansar no Senhor. Saber que existe um tempo para todas as coisas. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você fale assim, mas pastor, ainda as coisas não estão acontecendo. Eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, mas as coisas parece que não mudam. Queridos, está mudando sim. Porque eu entendo que a primeira coisa a ser mudada somos nós. Porque muitas vezes o problema sou eu. É eu que preciso melhorar. Às vezes eu quero que mude uma circunstância que não vai mudar porque quer que eu mude. Então quem tem que mudar sou eu. É eu que tenho que pensar diferente. É eu que talvez eu tenha que ter olhos de misericórdia. Sou eu que preciso tomar uma decisão. Eu estava esses dias assistindo um vídeo e a pessoa falava sobre um jarro de planta. E ali uma palmeira, né? Só que estava dentro de um jarro. Muito bonita aquela palmeira. E ele mostrou uma outra, né, um outro jarro que não tinha nada dentro. E ele contou que um belo dia aquele jarro, ele caiu, né, daquele andar, né, que era o primeiro andar da casa, e ele quebrou no jardim. E ali a pessoa pegou aquela palmeira que estava ali e plantou no jardim. Não quis trazê-la novamente e colocar ela num vaso. Pegou o vaso, reconstruiu ele,
botou ele lá no local e ele mostrou, né, a palmeira que ficou, né, nessa varanda, né, como ela estava bonita, mas ficou uma pequena palmeira. Mas aquela palmeira que caiu, né, caiu daquela varanda, que foi plantada no jardim, querido, estava talvez 10 vezes maior, muito mais bonita ainda. Então, qual é a moral? O que ele quis dizer com essa história? Queridos, muitas vezes nós precisamos mudar de ambiente, muitas vezes nós precisamos sair do nosso conforto. Às vezes você está vivendo numa situação muito confortável, ou às vezes você está numa situação paralisado. Você tem que avançar, você tem que crescer, você tem que sair, né, dessa condição de aprisionamento, às vezes até emocional. Nós precisamos romper com isso. E muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecerem em nossa vida, não que seja o desejo do coração dele, mas às vezes ele permite acontecer para que a nossa história tome um outro rumo, tome uma outra direção. Entenda isso. Deus, ele quer dar uma direção à sua vida. Existe uma palavra. Queridos, existe aí mais de 8.000 promessas na palavra do Senhor, liberadas para você, que você vai ser vencedor, que você vai viver uma vida abundante. Queridos, que você vai prosperar. Existem palavras liberadas sobre a sua vida, que mal nenhum chegará à sua família. Queridos, mas por que às vezes não acontece? Por que talvez nós não conseguimos viver essa palavra liberada? É porque nós não cremos. Nós não cremos. Nós precisamos acreditar. Como eu já falei aqui algumas vezes, né? Na minha infância existia lá aquele pica-pau biruta que andava num automóvel invisível. Queridos, isso é fé. É você materializar a tua fé, é você falar assim, eu já tenho, eu creio que eu já tenho a minha cura, eu creio que eu já tenho a minha vitória, eu creio, Senhor Deus, que eu já tenho, Senhor Deus, aquilo que eu preciso para sobreviver, eu creio já na minha família restaurada. Queridos, é crer, e você começar, né, colocar isso na sua mente, acreditar realmente, viver como realmente já aconteceu. Isso é fé, e nós precisamos utilizar dessa fé. Essa fé em Cristo. Por quê? Porque a nossa fé ela não está baseada em nós mesmos, mas naquele que tudo pode. Então existe uma palavra liberada sobre a sua vida, como existia uma palavra liberada aqui sobre esse povo. Claro que nesse contexto nós vemos aqui que era uma palavra liberada que ia trazer uma destruição para aquela nação. Por quê? Porque aquele rei, né, ele tinha condutas erradas e levando o povo a ter condutas erradas. E Elias, ele fala aqui, né, que não haveria chuva, não haveria chuva. Vamos continuar lendo? Versículo 2 diz, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, versículo 3, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. A segunda verdade que eu encontro, queridos, é que Deus nunca nos desamparará. Independente de qualquer circunstância, independente da economia do país, independente se você está empregado ou não, independente de qualquer situação, querido, se você confia no Senhor, Ele não vai te desamparar. Tu vê que o Senhor, né, após, né, Neemias, queridos, eu estou com Neemias na mente, Elias, né, liberar essa palavra, né, depois que Elias libera essa palavra, né, uma palavra que ia trazer um transtorno enorme. Por quê? Porque Samaria vivia, né, de plantação. Então, se não há chuva, né, não há como ter plantação, não há como, né, dar água aos seus animais. Então, isso ia trazer um grande transtorno. E claro, ele iria ser perseguido e talvez até morto. E Deus manda, ó, saia, vai embora, saia daqui, saia desse local. E imediatamente Elias atende e vai, né, para esse local onde Deus já tinha preparado ali água e alimento. E olha só, os corvos vão trazer alimento para você. Queridos, Deus não nos desampara. Deus, ele é fiel.
Deus é fiel, querido. Por isso que nós não podemos abrir mão. Eu vejo algumas pessoas, né, que muitas vezes tomam uma atitude até bem infantil. Por quê? Deus não fez o que eu queria no tempo que eu queria. Eu vou sair da presença dele. Você só vai se afundar na lama. Entenda bem isso. Não saia da presença de Deus. Está demorando. Não saia da presença de Deus. Não aconteceu da forma que eu queria que acontecesse. Não saia da presença de Deus, queridos. Tenha fé. Há um tempo, Deus tem maravilhas reservadas para você. E não foi diferente com Elias. Elias, querido, foi sustentado, foi mantido, até que, o que acontece? O rio se seca. Olha só, vamos ler aqui? Versículo 6 diz assim: os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Há um tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Queridos, olha, a terceira verdade que eu vejo aqui, primeiro que Deus é Deus de provisão. Deus não nos desampara, mas Ele provê tudo o que nós precisamos. Eu sei que nós queremos muita coisa, nós temos muitos sonhos, muitos projetos, mas a responsabilidade de Deus com cada um de nós é Ele prover as nossas necessidades. É não deixar faltar o alimento, é não deixar faltar a roupa, é não deixar faltar as necessidades básicas. E através disso, claro, Ele vai nos dar força, vai nos dar capacidade para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Mas eu entendo que a responsabilidade de Deus é suprir as nossas necessidades básicas. Você não vai ver Deus te prometendo te dar um carro, Deus te prometendo te dar uma casa, te dar uma casa na praia, mas pode acontecer? Claro que pode, eu creio, mas Ele vai te dar condições para isso. Mas a prioridade de Deus é te dar o básico, te dar o que você precisa. E o que você precisa? Alimento, proteção, segurança, saúde. É isso que o Senhor Ele promete para mim e para você. E através disso o Senhor, claro, vai nos dar forças, vai nos dar sabedoria para que possamos alcançar os nossos objetivos. Então, o nosso Deus, Ele é Deus de provisão. Ele é Deus que Ele supre as nossas necessidades. Mas além disso, quando fala aqui que o riacho se secou, isso aqui mostra, queridos, que há um tempo para todas as coisas, há um tempo para que se cumpra a palavra do Senhor. Você vê que o Senhor envia Elias para aquele local, alimenta ele ali, mas passado um tempo o riacho seca, até mesmo porque ele tinha liberado essa palavra, que haveria seca. Então, Deus, queridos, fala, peraí, acabou o seu tempo aqui, agora é hora de você se mudar. Talvez você está vivendo numa situação que precisa haver uma mudança. E essa mudança, como eu falei aqui no início, ela precisa começar no seu interior. É o seu interior que precisa dessa mudança. É você mudar a sua forma de entender. A Bíblia fala que se você não trabalhava, trabalhe. Então, mude. Talvez você está trabalhando num negócio a vida inteira que não te está trazendo resultado nenhum. Talvez seja o momento de você mudar, buscar uma outra profissão, estudar, se capacitar, talvez mudar. Eu tenho uma família que esses dias falou, pastor, eu vou mudar para uma outra cidade. Sim, lá eu tenho emprego, lá eu tenho casa, lá eu tenho condições melhores. Talvez seja isso que precisa acontecer na sua vida. Mas não fique parado. Peça ao Senhor uma orientação, peça a Deus uma orientação. E Ele fala, queridos, Ele fala. Coloque para o Senhor a sua necessidade, que Ele quer suprir a sua necessidade. Ele é um Pai justo, Ele é um Pai bom. Continuando no versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Essa parte eu acho que é a parte que mais fala o meu coração. Sabe por quê? Queridos,
ele foi buscar uma viúva, uma mulher pobre, uma mulher que também não tinha condições nenhuma para o sustentar, ou seja, uma pessoa improvável. E sabe o que o Senhor está falando comigo e está, né, te motivando a crer que Deus vai te abençoar através de pessoas improváveis, através de pessoas que você nunca imaginou. São essas pessoas, queridos, que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Talvez aquela pessoa que, né, você passou por ela tantas vezes e nem deu atenção a essa pessoa. Talvez seja essa pessoa que tem a chave da sua vitória. Talvez seja essa pessoa que tem uma palavra já liberada por Deus para te dar uma orientação, para te dar uma explicação, para que você saia da condição a qual você se encontra. Porque foi assim que aconteceu com Elias, uma viúva, né? Uma viúva que, quando nós olharmos aqui o contexto, você vai ver que ela estava já pensando em sua morte. Por quê? Porque já não tinha nem mais como se alimentar o seu filho. Vamos ler? Olha só no versículo 10. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela o chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Olha o que ela diz: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Queridos, Deus não precisa de muita coisa para fazer milagres. Deus não precisa, queridos, de... talvez, né, nós, né, como seres humanos, nós sempre estamos assim pensando, não, Deus precisa mudar toda a minha história. Não, talvez uma palavra vai mudar a sua história. Talvez uma direção, queridos, vai determinar a tua vitória. Então Deus, ele não precisa de grandes coisas para fazer milagres, não. São pequenas coisas que Deus faz milagres. Com pequenas coisas, com aquilo que você nem pensa, nem imagina. São pequenas coisas que Deus pode mudar toda a tua história. Quando nós olhamos, né, a história de grandes homens, grandes empresários, você vai ver que talvez ele descobriu o sucesso dele, né, foi um xarope, através daquele xarope se tornou um refrigerante que hoje ele é vendido pelo mundo inteiro. Então, são pequenas coisas, são pequenos detalhes. Deus, ele é Deus do impossível. É isso que nós precisamos nos agarrar. É isso que nós precisamos acreditar, que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, queridos, nós precisamos entender que foi através de um punhadozinho, um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, que Deus fez o milagre, que sustentou aquela família, que supriu todas as suas necessidades. No versículo 13 diz: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Interessante. Ela falou que ela só tinha o suficiente para quem? Para ela e para o seu filho, que eles iam comer aquela quantidade de alimento e morrer. Então não tinha algo sobrando. E Elias já fala o contrário: olha só, faça um bolo para mim e depois faça um bolo para você e para o seu filho. Olha só, Elias ali já estava falando, né, que Deus já ia fazer o milagre. Agora, o que cabia a ela? Qual é a verdade que eu aprendo aqui? Que, queridos, precisamos ser corajosos para obedecer os princípios de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, quando nós pegamos os princípios que Deus estabelece, quando nós colocamos diante daquilo que nós vemos ou daquilo que nós vivemos na nossa sociedade, há um confronto muito grande, porque você vai falar: isso é loucura. O que Deus me pede é loucura, isso não dá jeito, isso não tem como fazer. E eu quero dizer para você, queridos, a palavra de Deus é a verdade. E quando nós cremos nela de todo o nosso coração, você pode ter certeza de uma coisa: o milagre vai acontecer. Porque Deus, ele quer fazer com que o milagre aconteça na sua vida. Sim, ele quer fazer com que aconteça. Mas para que isso aconteça, você precisa obedecer. Não há como, queridos. Mas pastor, eu não entendo dessa forma,
eu não acredito dessa forma. Tá, tudo bem. Mas entenda, você precisa obedecer. Tem muitas coisas que nós fazemos e não acreditamos. Mas fazemos, por quê? Porque nós estamos às vezes debaixo de uma obediência. Algumas vezes nós trabalhamos, né, em alguns setores que até nós não gostamos, mas nós cumprimos o horário, nós fazemos tudo aquilo que foi determinado para que nós possamos fazer. E por que isso acontece? Porque nós estamos debaixo de uma obediência. Temos que fazer. E devido a fazer aquilo que talvez nós não gostamos, nós temos resultado. E qual é o resultado? É o salário no final do mês. Então entenda bem, com Deus não é diferente. Tem coisas que você não vai entender, que também eu não entendo, que é milagre, é sobrenatural. Deus tem a forma dele trabalhar. Mas o que compete a mim é o quê? Obedecer. E para obedecer, querido, tem que ser corajoso. Essa mulher teve que ser corajosa. Por quê? Porque ela não tinha alimento para mais uma pessoa, ela só tinha para ela e para o seu filho. E talvez ela ia dar para o seu filho e para o profeta e ela morrer. Ou ela comer, dar para o profeta e o filho morrer. Mas ela teve que ser corajosa. E olha o que diz aqui no versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Querido, da mesma forma que Deus liberou essa palavra profética sobre a vida daquela viúva através do profeta Elias, eu tenho certeza que o Senhor, nesse momento, está liberando uma palavra profética sobre a sua vida, que o Senhor não vai permitir faltar, não vai permitir faltar as suas necessidades básicas. O Senhor vai suprir todas elas. O Senhor é contigo, queridos. Entenda bem isso. Entenda bem, até que talvez passe esse momento, né, de tempestade, até que passe esse momento de provação, mas Deus é contigo. E é sobre essa palavra, sobre essa fé, sobre essa palavra liberada. Eu quero que você, nesse dia, você se apoie, você se firme, você crie uma base, você crie raízes, porque Deus é contigo. Tudo depende da forma que você crê, tudo depende da forma que você vê o milagre na sua vida. E conclui aqui no versículo 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida nesse dia, que a farinha, ela não vai cessar, ela não vai acabar, que o azeite, que as bênçãos sobre a sua vida não vai cessar. Eu tenho certeza, queridos, que é tempo de milagre, é tempo do sobrenatural, é tempo de nós colocarmos a nossa fé em ação e crer, Senhor, Tu és Deus do milagre. Eu tenho certeza, querido, que através da tua fé você vai alcançar os seus objetivos. Eu creio que é tempo de restauração, é tempo de prosperidade, porque nós cremos no nosso Deus. A palavra do Senhor fala que onde abundou o pecado, superabundou a bênção. Ou seja, aonde houve destruição, vai haver fartura, vai haver bênção. E vai haver bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero orar por você nesse momento. Então feche os seus olhos. Amado Deus, querido Pai, quantas pessoas nesse momento estão nos assistindo, Senhor, que só bem-estar, ó Deus, entrando pelas casas, abençoando suas vidas, Senhor. A palavra liberada nesse dia, Senhor Deus, é que não vai faltar o alimento, não vai faltar a provisão para o lar dos seus filhos. Eu creio, ó Deus, que é tempo de milagre. Eu tenho certeza, Pai, que através, ó Deus, das necessidades supridas, o Senhor vai dar a eles a sabedoria para que eles possam alcançar os seus objetivos. Pai, em nome de Jesus, que só venha visitar cada lar, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, e que essa palavra, Deus, ela possa ser, ó Deus, compartilhada com milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Pai, te louvo, te agradeço, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos deu condições, ó Pai, de mantermos a nossa fé, crermos no Senhor e sabermos, ó Pai, que estamos saindo daqui nesse dia com milagre em nossas mãos. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando aqui o nosso programa. Eu quero pedir a você que você possa estar compartilhando essa mensagem. Ela fica gravada lá no YouTube. Então procure lá essa mensagem, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus
ele vai estar falando grandemente ao coração de todo aquele que escutar. É tempo de milagre, é tempo de sobrenatural. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.